Olá a todos, olá Darwin, mais uma semana aí com suas teorias. Vamos bater papo? Vamos conversar. Temos muito a falar sobre política. Pois é, aproximação aí do período eleitoral, né, Darwin? Está em vigor aí a chamada janela partidária, que é o período determinado pela Justiça Eleitoral para a troca de partidos que irão concorrer às eleições de 2 de outubro. Darwin, então vamos lá. Até quando vai essa janela e qualquer partido pode mudar assim? Desculpa, qualquer político, né? Pode mudar de partido nesse período? Bom, a janela partidária ela existe para uma acomodação daqueles que estão insatisfeitos nas suas legendas, por aqueles principalmente que vão se candidatar agora e que querem se ajustar melhor às contingências do partido, às condições de campanha do partido. Então, há esse período. Esse período vai até, começou agora no dia 3 de março deste mês e vai até o dia 3 de abril. Portanto, é um período de um mês para que essa acomodação ocorra. Agora, não é todo mundo que pode mudar de partido, não. Quem pode mudar de partido são apenas aqueles que vão concorrer às próximas eleições. Então, por exemplo, um vereador que esteja insatisfeito na sua legenda partidária não pode aproveitar essa janela partidária de transferência para mudar de legenda. É só mesmo para quem vai concorrer às próximas eleições do dia 2 de outubro. Bom, vamos trazer agora para a nossa realidade, Darwin. Aqui é a região de Mogi das Cruzes, né, que interessa aí para a gente quais os partidos que disputarão aí, em quais partidos, né, disputarão nossos virtuais candidatos. Tem alguma mudança aí nesse período para os nossos candidatos aqui da região? Poucas, mas existem. Então, vamos começar pelos candidatos a deputado federal. Vamos, então, a eles. Vamos falar primeiro dos que já são candidatos e que irão disputar a reeleição esse ano. O mais conhecido deles aqui para Mogi das Cruzes é o deputado federal Marco Bertaioli, que é um aliado de primeira hora do Gilberto Kassab, do PSD, e, portanto, vai continuar no PSD, partido pelo qual se elegeu nas eleições passadas. Outro candidato também muito ligado ao seu partido e à estrutura do partido, em especial ao presidente Valdemar Costa Neto, é Márcio Alvino, do PL, que é aqui de Guararema, e ele também não muda, assim como não deve mudar a policial Cátia Sastre de Suzano, que se elegeu pela primeira vez nas eleições de 2018, depois de ter matado um assaltante na porta da escola onde a filha dela estudava. Ela ganhou uma repercussão muito grande e teve uma votação fantástica nas eleições passadas e vai tentar repetir isso agora, o que eu acho um tanto quanto difícil, mas ela continua como o nome forte do PL. Outro candidato a federal que já tem mandato é o deputado Roberto de Lucena, que tem a sua base eleitoral junto à comunidade evangélica, e o Roberto de Lucena me disse no começo da semana que ele vai continuar no Podemos, partido que ele ingressou há pouco tempo. E assim a gente fecha os candidatos à reeleição. Mas a gente tem aí a Priscila Yamagami, que é virtual candidata a deputada federal, e ela vai pelo Podemos também, porque ela se elegeu com o Caio nesse partido, ela se elegeu vice-prefeita de Mogi, foi convidada pela deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido, para ser candidata, e decidiu aceitar, e vamos esperar para ver se ela entra mesmo na disputa, mas se entrar, vai ser pelo Podemos. Então, esses são aí os nomes dos virtuais federais. Tem mais um, Rodrigo Gambale, que é o atual deputado estadual por Ferraz de Vasconcelos. Ele me disse agora há pouco, ele estava para decidir nesse começo de semana para qual partido iria, ele se elegeu pelo PSL no fenômeno Bolsonaro, né, na época em que o PSL elegeu praticamente todo mundo,
mas não vai ficar no União Brasil, partido formado pela união do PSL e do Democratas. Rodrigo Gambale vai ser candidato a federal, mas vai agora pelo Podemos. Acabou de me dizer, agora há pouquinho, contato telefônico com ele, e ele me garantiu que a decisão dele já está tomada e o partido é esse. Davi, vamos falar agora dos estaduais, né? Os candidatos para a Assembleia Legislativa aqui da região de Mogi das Cruzes. Como é que está essa movimentação aí entre eles? Pois é, a movimentação entre eleitos e que concorrem à reeleição é menor, por incrível que pareça, para estadual do que para federal. Então, nós temos aqui da cidade o Marcos Damasio, que é o único deputado estadual por Mogi. Ele é presidente do PL aqui na cidade, portanto, não vai mudar de partido, evidente. Nós temos também, aqui na região, o deputado Estevão Galvão de Oliveira, que se elegeu pelo DEM e que, com a fusão do DEM com o PSL para a formação do União Brasil, ele vinha negociando aí uma possível troca de partido e chegou a ser convidado pelo PSD, do Marco Bertaioli, e até pelo Republicanos, mas ele teve um encontro com o vice-governador e candidato a governador pelo PSDB, Rodrigo Garcia, e o Rodrigo Garcia ele fez algumas promessas de obras para a região dele, que é Suzano, e Mogi também, mas o Rodrigo prometeu tudo para que ele permanecesse na União Brasil, que vai ser um dos partidos de sustentação do Rodrigo Garcia nessas eleições para governador de São Paulo. Então, para esses não muda. Agora, a gente tem aí ainda como virtuais candidatos o Rodrigo Valverde, que é do PT, é petista histórico aqui de Mogi das Cruzes e também não deve mudar de partido. E outro que vai se candidatar também aqui por Mogi das Cruzes é o ex-deputado Gondim Teixeira. Gondim não se reelegeu nas eleições de 2018, mas volta agora para tentar recuperar o mandato, integrando o PSL, que hoje se fundiu com o DEM e está na União Brasil. Conversei com ele essa semana também, e ele me garantiu que vai permanecer no União Brasil, porque ele disse que ele precisa de um partido forte, porque teve uma experiência amarga na última eleição. Se candidatou pelo PTB, teve uma votação até razoável, e ele viu 28 deputados que tiveram votação inferior à dele e conseguiram se eleger porque os partidos puxaram e ele ficou a ver navios nessa história. Então, ele quer um partido forte porque acha que isso vai ajudar na situação dele. Então, no geral, são esses aí os nossos mais conhecidos virtuais candidatos às próximas eleições aqui pela região de Mogi das Cruzes. Muita gente está surgindo aí, o jornal Diário de Mogi, em sua edição eletrônica do último sábado, trouxe aí uma ampla relação dos candidatos de toda a região aqui de nossa cidade, virtuais candidatos, e a gente pode ver que na região há um clima de grande participação, ou até muito mais do que aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Muita coisa ainda vai vir por aí. Bom, Darby, aproveitando que a gente está falando de eleição, acho que a gente não pode deixar de comentar um caso aí que teve repercussão nacional, que não tem ligação com a região, mas a não ser que ele é do partido do prefeito Caio Cunha, que já se manifestou também, inclusive com repúdio à atitude dele, que é o deputado Arthur Duval, né, que acho que já pode dar um curso de como estragar um mandato e uma candidatura a governo do estado, né, Darby? Comenta aí esse episódio, né, que ele protagonizou, né, uma infelicidade grande. Para a gente encerrar o nosso papo. Pois é, Josué. O Arthur Duval, que é conhecido Mamãe Falei, deputado estadual pelo Podemos, e ele se empolgou demais numa visita agora à Ucrânia, em plena guerra, gostou demais das moças lá da Ucrânia e, ao relatar isso para um grupo de amigos, ele exagerou na dose e falou que não devia
falou coisas que fazem até mal para o ouvido das pessoas, mas ele dizia que estava numa conversa com amigos. Agora, hoje em dia, com os meios de comunicação tão rápidos, ágeis, é difícil você separar aquilo que você fala com um amigo do que aquilo que vai virar meme no dia seguinte, que vai virar contra o Arthur Durval nesse caso. Foi um massacre em cima dele nesse final de semana, porque todos se manifestaram contra o que ele havia dito. Ele veio tentar se desculpar, mas a única coisa que ele pôde fazer mesmo foi desistir da candidatura dele a governador pelo Podemos. Aliás, partiu do próprio Podemos, de um grupo de 5 prefeitos, encabeçado esse grupo pelo prefeito de Mogi, Caio Cunha, um pedido de expulsão dele do partido por conta das declarações deles, que muitos consideram homofóbicas, e, enfim. O Caio liderou esse documento, que foi enviado hoje cedo para a presidente nacional do Podemos, que é a deputada federal Renata Abreu, e eles pedem, sob pena de afirmarem que, se não for tomada uma providência mais forte em relação ao Arthur Duval, que não vai, é melhor rasgar a cartilha do regimento interno do partido, porque eles consideram que o que ele fez foi muito grave e que, portanto, ele precisa ser expulso. Tem que ser tomada alguma medida mais drástica em relação a ele. E é lógico que a gente não está passando a mão na cabeça do Durval, porque o que ele disse também é muito grave. Mas, olha, se a gente for olhar para trás, a gente tem exemplos aí do nosso presidente que falou coisa muito pior, mas muito pior mesmo, em relação às mulheres, em relação até a parlamentares, e que ficou tudo na conta do Abreu, que não é a Renata, presidente do Podemos. Agora, o Arthur Duval vai pagar caro por essa posição assumida por ele, e ele agora divulgou um vídeo para mostrar que ele não estava fazendo turismo sexual lá na Ucrânia e que respeitava as mulheres, mas o estrago já foi feito. Então, agora, complicou a situação dele, ele já desistiu de candidatar a deputado, e agora é bom que isso sirva de exemplo para outros. Né? Hoje em dia, essa história de que eu estou conversando com um amigo, o que você está conversando com um amigo usando rede social, daqui a pouco está aí para acabar com a reputação do sujeito. E mesmo que seja uma conversa privada, como ele mesmo alega, mas mostra a forma, o raciocínio dele, né? E é importante para eleitores, enfim, principalmente quando a pessoa é uma pessoa pública, saber realmente como é que pensa o seu candidato. Enfim, eu acho que realmente você coloca bem que isso sirve de lição. Lembrou bem também das frases do nosso presidente, que falou coisas também graves. E vamos esperar que tudo isso sirva de lição realmente e mais aprendizado aí para a nossa classe política. Obrigado, Darwin. É isso aí. Até o nosso próximo papo. Um abraço a todos e semana que vem estamos de volta. É isso aí.